Queria saudar todos os companheiros, todas as companheiras, e dizer da importância estratégica deste debate. Primeiro que nós estamos aqui falando de que modelo de desenvolvimento nós queremos para o país. Enquanto nós tivermos o Brasil com a acumulação dominada pelo rentismo, nós não vamos ter um olhar sobre o conjunto da sociedade do ponto de vista da construção de infraestrutura para escoamento de produção e da construção, inclusive, de modelos próprios de desenvolvimento que passa pelo retorno da industrialização do país. Então, nós tivemos muito tempo o país dominado pelo rentismo. Então, quem vive de renda não tem qualquer relação com o mercado de trabalho ou com o mundo do trabalho, porque não precisa do mundo do trabalho. Quem vive de renda também não precisa de infraestrutura para escoamento de produção, porque não produz. Quem vive de renda está desterritorializado. O território não importa. Então, você navega pelo mundo inteiro na perspectiva de acumular a partir da dissociação com a produção e com o mundo do próprio trabalho. Portanto, nós temos um desemprego estrutural com o rentismo, nós temos um abandono da infraestrutura, nós temos uma negligência com os instrumentos estratégicos do Estado, porque quem não produz não precisa de crédito. Então, portanto, dane-se os bancos públicos, porque nós não precisamos de crédito, porque nós não precisamos de investimento para qualquer tipo de ação. Não precisa de energia, então se privatiza a Eletrobras. Se fosse um país, à época, com um modelo de desenvolvimento que pontuasse a necessidade do crescimento econômico, industrial, social, ou esse Brasil não teria privatizado, ou o governo não teria privatizado a Eletrobras num processo extremamente escandaloso, porque é insumo fundamental para qualquer projeto de desenvolvimento, a energia. E, ao mesmo tempo, também que se dane a própria água, a energia, o combustível, porque não tem associação com a própria produção. E nós estamos num processo de reconstrução do Brasil que precisa ser feito sobre novos patamares. O primeiro deles é que nós precisamos de uma malha ferroviária no Brasil que foi desconstruída em função do poder das montadoras e do poder da indústria do próprio petróleo. Então, é preciso reconstruir a malha ferroviária no Brasil. E tem razão Pedro Kizai, nós não vamos reconstruir sem que isso seja prioridade ou sem a participação do Estado. Não se constrói uma malha ferroviária que realmente atenda às demandas do país sem a intervenção do próprio Estado. Então, é preciso estar no planejamento estratégico do próprio Estado a recomposição da malha ferroviária. Normalmente, em um país que tem as dimensões que nós temos, e as dimensões continentais. Então, não tem nenhum país com dimensões continentais que possa exalar um processo de desenvolvimento que não tenha uma malha ferroviária para escoamento da sua própria produção. Portanto, nós precisamos de recompor a malha ferroviária, nós precisamos evitar essa lógica do Estado mínimo para o povo. O Estado nunca foi mínimo para a elite, nunca foi mínimo. O Estado sempre foi muito farto, foi muito generoso, foi muito carinhoso, foi muito obeso para com as elites nesse país. O Estado mínimo é o Estado mínimo para o povo brasileiro. Então, nós vamos ter um processo onde essa lógica do Estado mínimo, o Estado abre mão de instrumentos como o metrô. Os metrôs, aqui em Brasília, o metrô corre risco, e não se justifica, porque há um nível de investimento via PAC e via o próprio BNDES que não justificaria que você tivesse uma privatização que o argumento é a necessidade de investimento, se você tem já os instrumentos para o investimento. O que digo com isso? Porque a bula para a privatização é sempre a mesma. Você faz um sucateamento, uma precarização, e, ao mesmo tempo, a partir desse sucateamento e da precarização, você sugere que você terá um outro nível de desenvolvimento e de investimento se houver
ao repasse para a iniciativa privada, que não se consolida, mas nós estamos vivenciando um momento muito perigoso no Brasil. É muito perigoso, que é uma negação da própria realidade. Então, você trabalhar com dados é você trabalhar num processo de negacionismo estrutural, se nega a própria realidade, então você cria uma crosta refratária a qualquer nível de discussão, porque houve uma captura da política pelo ódio, houve uma captura da política pela própria mentira, e você não consegue trabalhar com os dados. Mas você evitar o processo de privatização, para que você possa dizer da função do Estado no desenvolvimento do transporte e do transporte de carga, mas também o transporte das pessoas. O transporte das pessoas. Dilma tentou ousar nisso, porque Dilma trabalhava muito com dois elementos. Primeiro, a necessidade de capacitação das pessoas, por isso investiu muito no processo de capacitação, e segundo, na tentativa de construir uma infraestrutura, inclusive um desenvolvimento ferroviário. Se falava em trem-bala, mas também se falava nos trens que podiam unificar o próprio país, e na necessidade de baratear o custo da produção através do escoamento mais rápido desta própria produção. E esse processo foi muito interrompido de forma muito violenta. O Brasil vivenciou um período extremamente violento, um período onde, enfim, o outro não podia existir se pensasse de forma diferente, se agisse de forma diferente, um período onde eles buscam até hoje desconstruir ou enfrentar o resultado da própria eleição. Então, portanto, primeiro, entender o caráter estratégico da malha ferroviária, que está associada a um projeto de desenvolvimento do país, inclusive da indústria do turismo. Um país desta dimensão, teríamos que ter uma malha ferroviária para a indústria do turismo, que é uma indústria absolutamente com uma potencialidade imensa no próprio país. O turismo, que muitos estados e muitas localidades se desenvolvem a partir daí. Então, portanto, é preciso que haja um investimento na malha ferroviária. E é preciso que nós possamos dar o direito à própria cidade. E o processo é tão violento que você tem uma apartação das pessoas de outras pessoas. Então, você tem um esvaziamento de tudo que significa o encontro. Então, você tem um esvaziamento como objeto de consumo, a existência dos carros ou de carros individuais que tem uma sobrecarga, que diminui o custo, a qualidade de vida, e ao mesmo tempo que polui mais, e todas as pessoas sabem disso, mas você tem um desprezo para com os espaços coletivos, você não tem mais as praças ocupadas pelo conjunto da sociedade, as pessoas são empurradas para dentro das suas próprias casas para se protegerem da própria sociedade, a sacralização do consumo também é protegida pela sociedade, nos shoppings que são vigiados. Então, você tem uma desconstrução dos espaços públicos e, portanto, do direito à cidade. Por isso, penso que a tarifa zero, e nós fizemos várias vezes essa discussão, capitaneada pelo Tato, pelo Quaquá, com a experiência de Maricá na Câmara, a tarifa zero, ela representa, primeiro, o estímulo ao próprio consumo, porque você vai deixar de comprometer parte da sua renda com o próprio transporte. Mas ela significa também o direito à cidade. É um direito extremamente contemporâneo. A cidade está sendo arrancada da própria população. Você tem uma modalidade de transporte que é extremamente penosa para o conjunto da própria população, que estimula que você tenha os transportes individuais, com todas as repercussões que isso desenvolve, e você tem uma organização dos transportes, que é uma organização para a exploração das pessoas. É muito mais fácil você pegar um transporte durante os dias de trabalho do que você pegar durante a semana, durante o final de semana. O transporte não é feito para o lazer. O transporte não é feito para a cultura, o transporte não é feito para a liberdade. O transporte é feito para conduzir corpos para serem explorados dentro e que são explorados durante o trajeto do transporte, o trajeto
de ida ao trabalho e que são explorados no próprio local de trabalho. Essa é uma concepção de apartação da própria sociedade, de impedimento de espaços de convivências que sejam coletivos, porque o transporte coletivo ele provoca o nível de diálogo que se estabelece. O transporte coletivo ele tem uma cultura das pessoas que ali estão todos os dias no mesmo horário, fazendo aquele trajeto, que acabam por ter um nível de relacionamento que a vida no dia a dia não permite, porque as pessoas são apartadas de outras pessoas para que não atuem como sujeitos coletivos, porque sujeitos coletivos transformam a própria realidade. Então, nós estamos falando aqui de direito à cidade, de concepção de cidade. Nós estamos falando aqui de uma lógica humanista, que a tarifa zero, ela possibilita, no que diz respeito do poder que as pessoas passam a ter sobre as suas próprias histórias, sobre as suas próprias vidas, no processo de deslocamento. E dizia o Tato, em determinado momento, em determinada discussão, que ela vai representar um aumento ou um incremento à indústria do próprio transporte coletivo. Porque se a tarifa é zero, você vai ter uma demanda maior e você vai possibilitar que haja o desenvolvimento da construção de mais transportes coletivos para que você possa atender uma demanda que se qualifica de outra forma. Acho que essa é uma discussão que nós vamos ter que assumir de forma mais intensa, para que nós possamos assegurar ou discutir a tarifa zero, os seus impactos no conjunto da sociedade. Acho que o Tato aqui falava sobre o acesso a serviços públicos, o acesso ao lazer, o acesso à vida, o acesso à própria cidade. Então, encerro dizendo da importância de você estabelecer o modal ferroviário como estratégia para que o país possa se desenvolver do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista da sua agregação e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do incremento de desenvolvimentos industriais, como, por exemplo, o próprio turismo no país, que tem essa diversidade e essa beleza natural. E a necessidade de pontuarmos o tarifa zero como direito à cidade, porque nós precisamos, eu penso, não apenas de produtos. Alguns falam, e o próprio Lula fala, é preciso ter entrega, é preciso ter entrega, é preciso ter entrega. As entregas, elas não podem estar numa gôndola, como se estivesse num supermercado, para você entregar para a própria população. Elas têm que ter uma política de diálogo com a própria realidade da população, e nós somos filhos de Paulo Freire, isso é freiriano, e a partir daí ela tem que ter política de afeto. Tem que ter política de afeto, que em grande medida as igrejas evangélicas têm, elas estão territorializadas, elas lidam com a realidade das pessoas a partir da sua própria dor e, ao mesmo tempo, elas têm política de afeto, de acolhimento, que nós precisamos territorializar e também construir as políticas de afeto. Não é à toa, penso eu, que a política mais bem avaliada do governo federal é a política de educação, porque elas mexem com a proteção das crianças e dos adolescentes, com o pé de meia, com a educação integral, com as creches e tal, enfim, ela lida com os sentimentos e dá resposta do ponto de vista do Estado afetuoso, que Lula pontua bastante. Ele diz, é preciso cuidar, para além de... E é preciso cuidar. E para cuidar tem que ter tarifa livre ou tarifa zero. Para que você possa cuidar, é o mundo sem catraca. O mundo sem catraca é o mundo onde as pessoas podem vivenciar a sua humanidade. Para ter cuidado, é preciso que você dialogue com a própria população e faça e tenha uma função estratégica do desenvolvimento da nossa malha ferroviária. Nós temos aqui no Distrito Federal uma linha de ferro que parece que é ultrapassada na sua bitola, enfim, mas que ela possibilitaria que grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras de Brasília, que moram no entorno de Brasília, portanto, moram que seria a região metropolitana, moram em outro estado,
que pudesse ir e vir. E pense o que isso significa. Se você tem esse modal ferroviário estimulado aqui no entorno sul do Distrito Federal ou de Brasília, você possibilitaria não apenas que as pessoas fossem e voltassem, não pagando R$ 13, como pagam, acho que está por volta de R$ 13 a passagem, e em condições extremamente inadequadas, e que pudesse ir de forma mais rápida, mais confortável, e, ao mesmo tempo, você redefiniria o que é a região metropolitana. As pessoas podiam morar e podiam chegar mais cedo e sair e morar no entorno do próprio Distrito Federal, com mais qualidade, com menos congestionamento e com mais liberdade. E aqui em Brasília, quando você tem você tem um número pequeno de pessoas por quilômetro, porque você sai de um canto e as pessoas estão naquele canto e vão até o final. Você não vai, porque não tem desenvolvimento no conjunto dos espaços. Então, as pessoas saem daqui e vão para lá. Então, portanto, as pessoas que tomam o ônibus aqui, elas vão chegar são as mesmas pessoas. Você não vai criando uma rotatividade que provoca uma relação mais favorável do ponto de vista da passagem do quilômetro com relação ao passageiro. Por isso, eu penso que é tarifa zero, eu penso que é modal, é ferroviário, eu penso que é projeto de desenvolvimento nacional para a gente romper um rentismo que faz com que o Brasil gaste por volta de metade do seu próprio orçamento no pagamento e nos serviços da dívida interna brasileira, com esse nível de reservas que nós temos. Nós temos muitas reservas. Essas reservas, elas poderiam poderiam financiar o desenvolvimento de um modelo de transporte que pudesse dar conta das demandas que estão postas. Por isso, eu queria saudar muito o setorial, nos colocar absolutamente à disposição para que a gente possa, Bom Gás, o Tato, o Pedro, que aqui está conosco, a representação do deputado Rubem Ottoni, para que nós possamos levar esta proposta para a Câmara, que a gente possa discutir numa audiência pública qual é a proposta que nós temos para o transporte no Brasil, a partir do que vocês pensam e do que vocês podem delinear. Então, contem conosco por um mundo sem catraca, por um mundo onde nós tenhamos a produção representando empregos, representando a construção do desenvolvimento nacional, por um mundo e por um país, particularmente, sem extrema-direita.